Júlio, eu vou meio na linha do André, sabe? Eu não consigo olhar para a Supercopa como um jogo determinante para alguma coisa. Eu acho que a gente precisa olhar em retrospecto até para entender o que é esse jogo, né, Júlio? Porque é o seguinte, vamos lá. Tirando 2024, que foi um 0-0 entre Palmeiras e São Paulo, é, a gente olha em retrospecto e vê um jogo de muitos gols. Ou seja, um jogo muito solto de equipes que estão começando a temporada, o que é perfeitamente normal. Você pega 21, por exemplo, 2-2 Flamengo e Palmeiras, né? Um jogo cheio de alternativas, com virada do Flamengo, depois o Palmeiras empatando foi para os pênaltis. 2022, a mesma coisa, o mesmo roteiro. O Atlético sai na frente, Flamengo vira o jogo, depois o Atlético empata de novo, vai para os pênaltis, Atlético campeão, né? 4 gols na partida. 2023, então, nem se fala, né, Júlio? Foram 7 gols no jogo, um 4-3, ou seja, um jogo muito solto, muito Tô solto. animado. É. Aí 24 é a exceção, como eu disse, né? Um empate por 0-0 entre São Paulo e Palmeiras, e no ano passado o Flamengo venceu por 3-0, né? 3-1. O 3-1, o Botafogo. Então, assim, é um jogo muito solto. Por que, que ele é muito solto? Porque as Mas teve equipes. muitos gols, né? 3-1, 4 gols. Daquela chuva toda, mesmo assim, teve muito gol. Então, assim, Júlio, é um jogo que envolve equipes que estão ainda no início de temporada, que não estão na plenitude física, isso é absolutamente normal. O estranho seria se um time chegasse no dia 1º de fevereiro na plenitude da forma física. Aí você ia olhar e falar: peraí, tá errado, né? Atingiu um pico aqui e vai perder desempenho lá na frente, né? Que nem o coelho, né? Do atletismo, naquelas provas de fundo de 800 metros, 1.500 metros, tem aquele coelho, né? Que é o atleta que sai correndo mais rapidamente do que os outros para dar o ritmo à corrida e depois ele sai de cena, porque ele não aguenta, né? Então é mais ou menos isso. O time que começa a temporada em estado físico muito avançado, ele vai sofrer lá na frente. Então, o que acontece é isso, assim. Eu acho que o Corinthians chega numa condição física melhor. Vale lembrar que o Flamengo se reapresenta com seus profissionais no dia 12 de janeiro. No dia 11 de janeiro, o Corinthians já estava jogando com a equipe principal contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Inclusive com a linha defensiva titular, que eu acho que vai ser a linha defensiva que vai entrar em campo amanhã. O Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Esses caras já estavam em ação no dia 11. O Corinthians se reapresentou no dia 3. Então foram 9 dias antes, né, do Flamengo. Então, assim, a gente vai olhando para os jogos recentes do Flamengo com a sua equipe principal. Foram 3, né? Vamos lá. O Vasco. O Flamengo ganhou assim de uma forma que escancara para mim o péssimo trabalho do Fernando Diniz. Aliás, acho que ele deve estar adorando toda essa polêmica em torno da gritaria dele, do chilique dele, do faniquito dele à beira do campo, porque isso deixa de lado uma discussão que para mim é muito mais relevante sobre o desempenho do Vasco da Gama. Mas enfim, essa é outra questão. Aí contra o Fluminense, o que acontece com o Flamengo naquele jogo? Ele toma os 2 gols no segundo tempo, correto? Contra o São Paulo, mesma coisa. O Flamengo toma 2 gols no segundo tempo. Por quê? Porque o time morreu. Então, esse time vai ter um agravante amanhã, que é o jogo ser disputado às 4 horas da tarde. O Fla-Flu foi disputado às 6, mas parou por causa da chuva. Então, estava uma chuva danada no Rio. Acho que você estava no Maracanã, né, Júlio? Atrasou 40 minutos. É, foi Tava lá, disputado até tava os lá. 8 minutos, depois Isso. para, fica 40, cerca de 40 minutos parado, tal, depois volta, aquela coisa toda. Numa temperatura, eu não estava no E já Maracanã, mas começou o jogo às 18, né? O jogo já não tinha começado às 4, né? Foi às 18. 18, exatamente, ainda teve isso e você estava lá, me parece que é uma temperatura amena, inclusive, né, Sim. devido às condições climáticas. Contra o São Paulo, o jogo foi à noite, o jogo foi às 9h30. Amanhã vai ser às 4 da tarde. Ou seja, a temperatura mais elevada, as condições climáticas adversas em relação àquela equipe que está menos preparada fisicamente. Então eu acho, cara, que assim, se o Flamengo perder amanhã, tá longe de ser o fim do mundo. A gente precisa ter um discernimento, e eu acho, até para mostrar para a galera do chat e para o torcedor,
que o Flamengo está nessas condições, né? O Arrascaeta e o Jorginho entraram no jogo contra o São Paulo, né, Júlio? E entraram muito mal. O Outra Arrascaeta sintonia, não é né? aquilo, o Jorginho não é aquilo. Aliás, o Jorginho, para mim, foi infantilmente expulso após a partida, vai desfalcar o Flamengo contra o Verdade. Internacional no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro. Então eu vejo dessa forma, sabe? Eu acho que não dá para ser definitivo. Eu não gosto de ser definitivo, para ser sincero, nunca, né? Porque às vezes você tem uma opinião, você dá uma opinião forte e tal, e lá na frente você vai acabar se complicando. Então, assim, eu prefiro ser um pouco mais cético, sabe, em relação ao possível bom desempenho do Flamengo amanhã. Acho que não vai ser. Acho que não vai ser. O Corinthians, como eu disse, está há mais tempo na labuta. Tem um jogador que está fora de forma, que deve ser titular amanhã, que é o Memphis, né? Ele estreou pelo Corinthians na temporada no jogo do meio de semana contra o Bahia, que o Corinthians, assim como o Flamengo, perdeu de virada, só que o Corinthians era mandante do jogo. E o Memphis, nossa senhora, você vê que não tem a menor condição, cara. A menor condição. Assim, perdendo bolas, perdendo gols. Assim, um jogador que atua mais do que aquilo. Eu discuto bastante o custo-benefício do Memphis no Corinthians, um clube que vive uma situação financeira absolutamente caótica. Mas eu sou um pouco cético, o Júlio, em relação a um possível favoritismo do Flamengo amanhã. Eu acho que não. Por causa dessas condições. Se fosse um jogo de meio de temporada, eu falaria para você, pô, o Flamengo é favorito nessa partida. Mas particularmente em relação a esse jogo de amanhã, Júlio, eu não consigo enxergar dessa forma, embora o Flamengo tenha um time e um elenco, sobretudo, melhor do que o do Corinthians, né? Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$ 500 por semana. Você pode ganhar até R$ 2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar.